As 4 principais funções da gerência do projeto. Vamos lá. E aí a gente pode até fazer uma busca em cima lá dos nossos Taylor, Fayol, a escola humanista, depois a teoria geral dos sistemas. Então, se a gente fizer um avançar na história para falar sobre administração, essas principais funções hoje do gerente de projeto são aquelas que a gente trabalhou lá para o administrador, né? Nessa época, nessa fase onde a gente fez essas construções, certo? A construção desses conceitos. Então, planejar, ou seja, selecionar metas e meios para atingi-las. O que é isso? Quando eu falo planejar, lembra que a gente falou da importância do conhecimento, do envolvimento do gerente de projetos na organização? Ele tem que ter um trato estratégico forte, porque ele sofre influência do meio, né? Essa questão estratégica, ele precisa saber formar cenários, né? Ele precisa saber montar esses cenários e que esses cenários sejam cada vez mais assertivos. Mas como garantir a assertividade de um cenário se o projeto é único? Eis a questão, né? Logo no começo do projeto a gente tem maior número, também passamos um gráfico aqui para mostrar para vocês um número de mudanças no início do projeto muito maior do que no final. O número de incertezas no início do projeto também. O custo da mudança no começo é mais baixo, o custo da mudança no final do projeto é bem mais alto. Então é uma curva crescente, né? Então a gente tem que cuidar. As principais mudanças devem ser feitas quando tiverem que ser feitas, preferencialmente na fase inicial, porque daí o custo para isso, né, o índice de perdas durante esse processo é minimizado. Então, trabalhamos sempre nessa situação. Fazemos um planejamento, damos lá o startup para cada parte do projeto, ele começa a acontecer, eu replanejo, reestruturo, se tiver que fazer alguma correção, alguma mudança eu vou fazer ali. E como é que ele faz isso? Então, antes de mais nada, ele tem que fazer uma projeção. É um produto único, né? Então ele vai fazer pela primeira vez e única vez, teoricamente, certo? Ou se for fazer pela segunda ou terceira, daí ele já vira um processo, não é mais projeto. Mas a primeira vez que ele está fazendo, ele vai gerar. Então o índice de incerteza é muito grande. O que ele tem? Ele tem que ter uma capacidade de conseguir projetar um futuro dentro desse planejamento que ele fez, para ver, olha, o cenário ao longo do projeto e o que eu vou ter de entrega vai ser esse, em tal data, em tal prazo, em tal situação. Ele não pode errar nem para mais nem para menos, né? Porque, não, para ter segurança eu vou pôr um monte de gordura aqui para jogar o prazo lá na frente. Não é assim que faz, né? Porque também mostra que a capacidade de assertividade dele é pequena. Então ele tem que saber trabalhar com isso. O planejar envolve isso, ele tem que saber formar cenários, ele tem que saber visualizar ou vislumbrar um cenário futuro, né? Uma posição futura. Ou seja, ir vislumbrando esse cenário, definindo esse cenário, e a trajetória que vai seguir para atingir, né, essa meta, ele vai gerar indicadores, né, ele vai gerar meios de controle. Então, no planejamento, ele já gera isso. Ele vai controlar lá numa outra fase, lá na frente. Mas já na fase de planejamento, ele já começa a trabalhar essa questão de como ele vai medir, né, em que status tem que estar em cada momento do projeto. Segunda atividade é saber atribuir as responsabilidades e saber escolher, né, o seu time, saber como trabalhar o seu time e como comandar e organizar isso, né? Veja, aí nós temos aquele que, quando falamos lá também, nessas especificações dele, olha, ele tem que ter um quê de gerente, ele tem que saber lidar com pessoas, ele tem que saber administrar conflitos, ele tem que saber identificar quem é a melhor pessoa para fazer tal serviço, ele tem que saber que se ele conseguir juntar o A e o B para fazer um serviço, ele vai ter um retorno de 3, ao invés de ser 2 trabalhando isolado, né? Ele tem que saber também que o recurso E e o recurso F, se ele puser para trabalhar junto, puxa, não vão conseguir produzir nem metade do que precisa ser produzido, porque um acaba desvirtuando o outro, atrapalhando o outro. Então, ele tem que ter toda essa estrutura organizacional, toda essa visão organizacional de quando acionar, de quando não acionar, quem acionar, como acionar. Toda essa estruturação da organização do projeto é função também primordial. As 4 são, né? Mas também primordial.
Na terceira, ele entra em dirigir. E quando a gente fala dirigir, é direcionar mesmo, é posicionar, né? Definir para onde vão os trilhos, né? Ou a trilha. Então, é utilizar a influência para motivar os funcionários. Nessa hora, ele tem que se mostrar muito superior sem ser pedante. Ele tem que mostrar muita segurança, ele tem que demonstrar muita confiança, ele tem que ter uma troca de parceria muito forte. E na hora de saber dirigir tem a ver com isso. Ele vai ter que ter um índice, né, um relacionamento profissional muito íntimo com os seus comandados, né, com o seu grupo, com o seu time de projeto. Por quê? Porque senão basta um se rebelar para pôr em risco todo o projeto, certo? E aí, até isso ele tem. Se existe esse risco de alguém se rebelar, ele tem que ter uma carta na manga, né? Ele tem que ter uma segunda opção. Por isso, aquela nossa matriz de competências talvez seja mais interessante. E quarto, controlar, ou seja, monitorar as atividades e fazer as correções. Olha, quando ele planejou onde ele deveria estar em cada momento, certo? Aonde ele precisaria, quais indicadores ele utilizaria, quando ia medir cada um deles, né? E fazer esse controle. Isso é definido no planejamento, mas o controle propriamente dito, ou seja, a comparação do planejado versus executado, é uma outra fase, é a fase de monitorar as atividades, né? E, quando necessário, corrigir as rotas para colocar o projeto na trilha novamente. Assim a gente passa por essas 4 atividades. Se gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Até a próxima.